A população LGBTI é uma das populações considerada como vulnerabilizada nas questões de saúde mental, muito derivado do estigma e do preconceito. Esta sigla LGBTI é-vos familiar? Sabem o que é que cada uma das letras significa? Neste vídeo vamos falar sobre as mesmas e como elas são importantes também na prática clínica. Vamos lá? Olá, o meu nome é Tiago Castro, sou psicólogo, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e hoje quero abordar convosco o tema de intervenção psicológica com pessoas LGBTI. E um dos aspectos mais importantes é compreendermos alguns conceitos relacionados com esta temática. Começando pela sigla, que diz respeito então a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Para compreendermos cada um destes conceitos, vou introduzir o Genderbread Person, um boneco que nos traz mais 4 conceitos e que nos vão ajudar nesta tarefa. O primeiro é o da orientação sexual. Como podem observar no boneco, está localizado na zona do coração. E porquê? Porque refere-se aos sentimentos e, neste caso, à atração que podemos sentir por outras pessoas, seja a nível físico, emocional ou sexual. A orientação sexual está relacionada com as 3 primeiras letras da sigla. As pessoas lésbicas são mulheres que sentem atração por outras pessoas que também se identificam por mulheres. Gay é um homem que sente esta atração por pessoas que também se identificam como homens. E as pessoas bissexuais são aquelas que sentem atração por pessoas de mais do que um género, como por exemplo homens e mulheres. Ainda sobre a orientação sexual, considero importante referir ainda outros 2 conceitos. O da assexualidade, que diz respeito a pessoas que não sentem esta atração ou os seus níveis de atração romântica e ou sexual são reduzidos, mas que é importante não confundir com outros 2 quadros clínicos, como é o caso da disfunção erétil no homem ou o desejo hipoativo na mulher. E digo que não devemos confundir porque estes são 2 quadros aos quais está associado um mal-estar clinicamente significativo. Algo que não acontece no caso das pessoas assexuais que não sentem nenhum desconforto por esta questão. O outro conceito é o das pessoas pansexuais. Pan é um prefixo que diz respeito a todas. E, de facto, de uma forma muito simples, as pessoas pansexuais são aquelas que nos dizem que eu gosto de pessoas. Simples assim, sem necessidade de mais rótulos. Olhando de novo para o boneco, gostaria agora de vos falar sobre a questão do sexo biológico. Mas antes disso, quero pedir-vos que subscrevam este canal, deixem o vosso like, porque estes são pequenos gestos, mas que ajudam muito para que o canal possa crescer e possa trazer mais e mais conteúdo aqui para o YouTube. Falando então sobre o sexo biológico, como podem ver, está representado no nosso boneco na zona da genitália. E de facto, quando nascemos, é-nos atribuído um determinado sexo com base nos órgãos genitais. Se nascemos com um pénis, é-nos atribuído o sexo biológico masculino. E quando nascemos com uma vagina, é-nos atribuído o sexo biológico feminino. Contudo, o sexo biológico é composto por um conjunto bem mais alargado de indicadores que vão para além da genitália. É o caso, por exemplo, dos nossos níveis hormonais ou do nosso cariótipo. Temos normalmente esta ideia que todas as pessoas são iguais ao nível destes mesmos indicadores e apenas existem 2 categorias. Contudo, mesmo a nível daquilo que é do foro biológico, há o caso das pessoas intersexo. As pessoas intersexo são aquelas que apresentam uma ambiguidade naquilo que compõe estes mesmos indicadores. É fácil identificarmos uma pessoa intersexo quando esta mesma ambiguidade acontece a nível da genitália. Por vezes, é utilizado um outro termo que podem conhecer, hermafrodita. Contudo, este termo está errado do ponto de vista científico, dado que hermafrodita é um animal que se consegue reproduzir a si próprio, e isto não acontece nos seres humanos, sendo o termo intersexo o mais correto. De qualquer forma, existem muito mais pessoas intersexo do que aquelas que são conhecidas, e isto é importante, pois mesmo do ponto de vista do sexo biológico, há uma maior diversidade do que apenas estas 2 categorias exclusivas. Queria agora que olhássemos para o topo do boneco, para falarmos sobre o conceito de identidade de género. A identidade de género é uma experiência subjetiva de cada pessoa e diz respeito ao facto de que cada um e cada uma de nós se sente em relação ao seu género. Este é o conceito que está relacionado com as pessoas trans. Uma pessoa trans é alguém cuja sua identidade de género é diferente do sexo que foi atribuído à nascença. Por exemplo, um homem trans
é alguém cujo seu sexo biológico, atribuído ao nascimento, foi o feminino, pois nasceu com uma genitália feminina, mas sempre se sentiu e sempre se identificou com o género masculino. Neste caso, é uma pessoa que se vê e se sente como homem e por isso é um homem trans. No meu caso, eu sou um homem cis, e cis vem da expressão congruência, pois foi-me atribuído o sexo biológico masculino no nascimento e eu identifico-me como homem. Assim, e recapitulando, quando a identidade de género é diferente do sexo biológico atribuído ao nascimento, falamos de uma pessoa trans. Ainda dentro das identidades de género, podemos encontrar pessoas que não se identificam em nenhuma destas duas caixas, ou seja, ao sentirem-se homens ou mulheres em tudo aquilo que esta categoria representa socialmente. Neste caso, estamos a falar de pessoas cuja sua identidade de género é não binária e vai para além destes dois géneros estabelecidos pela própria sociedade. Por fim, temos a expressão de género, que diz respeito à forma como mostramos ou exibimos o nosso género, por exemplo, na forma como agimos, como nos vestimos, como nos comportamos, como interagimos no mundo, e tudo isto em relação às expectativas de género que existem na nossa cultura ou na nossa sociedade. Um dos aspectos mais importantes ao falarmos destes 4 conceitos é que eles são efetivamente independentes. Isto quer dizer que nós podemos encontrar múltiplas combinações entre eles. O mais comum é, a partir da expressão de género, inferirmos as outras identidades, sejam elas relativamente à orientação sexual ou à identidade de género. Contudo, muitas vezes, quando fazemos isto, erramos ou até podemos misturar os vários conceitos. Por exemplo, na primeira vez que se ouve falar sobre tudo isto, é muito comum confundir orientação sexual com identidade de género, e é importante compreender que são 2 conceitos totalmente diferentes. Por exemplo, uma pessoa trans pode ter qualquer orientação sexual. Um homem trans pode ser, por exemplo, heterossexual, como pode ser homossexual, como pode ser bissexual ou pansexual. Compreender cada um destes conceitos é fundamental na prática clínica para evitar fazer afirmações baseadas em estereótipos comuns, não fazer juízos de valor, não assumir à partida que todas as pessoas são cis ou heterossexuais, ou ainda, por exemplo, presumi-las a partir das expressões de género. No futuro, gostaria de trazer mais conteúdos sobre esta população e das suas particularidades ao nível da intervenção psicológica. Se gostavam de ver este tipo de conteúdo, quero convidar-vos a deixarem um gosto, a subscreverem o canal e a comentarem que temas é que gostariam mais que pudesse abordar. Atualmente sou também formador numa especialização avançada de intervenção psicossocial afirmativa com pessoas LGBTI no INSPSIC, e este é efetivamente um tema com muitos assuntos que podemos debater. Se quiserem saber mais sobre mim ou sobre o meu trabalho, podem também visitar o meu site em tiagocastro-psicólogo.pt. Hoje ficamos por aqui, espero que fiquem bem e até à próxima.